Graças e paz, eu sou o Pastor Aldo. Você vai assistir um vídeo agora de uma das nossas pregações. Eu espero que você seja muito abençoado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ser constantemente notificado de tudo aquilo que preparamos para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Porque Ele vive, não há o que temer. Eu queria passar um vídeo daquilo que me inspirou para falar sobre medo nesta noite. Você pode soltar o videozinho, por favor? Leves, conta pra gente do que os seus amigos têm medo. Tem um pouco, uma van, luz e dondões e folhas e ondas vestidas. É? E você tem medo? Não, Você não tem medo? Por quê? tentando hoje. Jesus? E onde Jesus mora? Yes. Do nada a gente estava no carro e ele conversou comigo sobre isso. Eu falei, gente, quem te ensinou isso, né? Mas com certeza foi o nosso dia a dia, aquilo que a gente vai falando com ele, que ele não precisa ter medo de nada, porque Jesus está com ele. E ele não tem ele tem 3 anos agora, e ele já sabe isso. E nós que já provamos tanto da bondade, da fidelidade de Deus, muitas vezes ainda temos medos, inseguranças e incertezas. Eu coloquei o título dessa ministração, Medo versus Fé, porque é uma batalha constante. Não vai chegar um dia que você vai falar assim, nossa, a partir de hoje eu estou tão cheia de fé que nunca mais eu vou sentir medo. Não existe. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Então, sempre que nós estivermos vivendo aqui, a gente vai passar por guerra, a gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus disse, se Ele venceu, nós também vamos vencer, se estivermos nele. E quantos medos, inseguranças nós enfrentamos? Tem um medo aqui, só de eu falar a palavra, tem gente que vai arrepiar. Tem gente que tem medo de lagartixa. Gente, e você já reparou que quem tem medo de lagartixa tem umas 10 histórias para contar, porque a lagartixa só aparece para essa pessoa. Só cai nessa pessoa. É igual quem tem medo de barata. Você vai entrar no banheiro, você já acha que você vai encontrar no ralo. E aí você encontra, não tanto quanto as outras pessoas. Hoje se fala muito sobre a lei da atração. Mas, gente, isso é a palavra de Deus realmente. Aquilo que você fica acreditando que vai acontecer, acontece. O medo é a certeza de que vai dar errado. O medo é a certeza de que já era, deu ruim. Assim como a fé é a certeza de que vai dar certo, a fé é a certeza de que você mesmo não enxergando, você acredita naquela verdade. O medo, você fala, meu Deus, eu tenho certeza, não, vai dar ruim. E eu quero mostrar para vocês uma sequência de fotos da minha cara com muito medo no Victórios. Eu criei, pode ir passando. Pode ir. Gente, é um medo em pessoa. Aí esses dias falaram assim, nossa, eu vi você com medo lá em cima. Quase que eu falei, lógico, porque você estava lá embaixo, por isso você conseguiu me ver. Se você estivesse lá em cima sentindo o que eu senti, você não estaria falando. Pode tirar já minha cara daí, por favor. Muito obrigada. Mas essa situação também me fez ficar pensando sobre este tema. Porque lá no Victórios, antes de acontecer o Victórios, eu já estava, meu Deus, esse ano eu não vou escapar. 2 Victórios eu estava grávida. E o último eu estava grávida. Daí foi ficando cada vez mais difícil. E eu falei, gente, o que vai ser esse ano? Então eu já estava sentindo um medo antecipado. Só que quando eu cheguei lá, eu nem imaginava que eu tinha medo da altura. Quando eu estava lá em cima, eu falei, meu Deus, deu ruim, eu vou me machucar. Você tem certeza por dentro de você que você vai se machucar. E aquela minha cara de pavor demonstra o que eu senti. Mas, e aí, tantos episódios, esses 2 episódios a respeito do medo. E no mês de maio, qual é o tema que nós temos trabalhado nas células e na igreja? Deus socorro bem presente. Então, acredito que é sobre isso mesmo que a gente tem que falar, conversar nesta noite. Ixi, está bloqueando esse iPad aqui, só Jesus.
existem vários tipos de medo. Um outro medo que eu já senti, eu não sei se vocês já sentiram, medo de envelhecer. Sério, gente. Aí a pessoa fala, meu Deus, ela também já. Deixa eu só parar, bloqueio automático, nunca. Sabe quando que eu senti isso? Quando eu morava em Dallas, eu comecei a frequentar a igreja do Dr. Mike Murdock. Alguns domingos eu ia lá. E lá, a pessoa mais nova tem 70 anos. Sério, só tem idosa. E aí chegava as idosas assim, gente, não conseguia nem andar. E eu comecei a conviver com aquilo, tipo, nós que íamos, algum do CFNA ia tocar lá, no louvor. Só tinha gente abaixo de 40 anos, eu tenho certeza. E aí eu comecei a ver aquilo e comecei a ser tomado de um medo muito estranho, assim, um sentimento, um medo de envelhecer. Eu não quero gerar isso em você, não. Mas é um sentimento muito ruim. Tem gente que tem medo de fracasso financeiro. Eu acho que todo mundo já sentiu isso algum dia. Se você não sentiu, é porque papai ainda paga as contas. Mas todo mundo já sentiu isso. Meu Deus! O que vai ser da minha vida? Eu não vou conseguir um emprego. Né? Se você está numa faculdade, enquanto você faz faculdade, você é estagiário, que ganha pouquíssimo. Mas é melhor pouquíssimo do que desempregado, depois que você se forma, com a dívida que gerou na faculdade ainda, né? Muitas vezes. Então, muitas vezes a gente tem medo do fracasso financeiro, medo de ficar solteiro para sempre, medo de casar errado. Tem que ter medo de casar errado mesmo, para não escolher errado, em nome de Jesus. E aí, depois que você casa, muita gente tem medo de ter filhos. Quase que ia falar, também tem que ter medo. Para você se preparar, porque não é fácil, mas é uma bênção e você não pode ser bloqueada pelo medo. Tem gente que tem medo de perder entes queridos. Todo mundo tem esse sentimento de medo. Gente, depois que você tem filho, você tem que trabalhar muito a sua mente para você não surtar. Porque, por exemplo, às vezes eu estou assim de boa, o Levi está na escola, quando toca e aparece na chamada o ID da escola, eu já falo, meu Deus, deu ruim. De 20 vezes que eles me ligaram, uma vez eles tinham se machucado, mas a gente acha que toda vez Ixi, agora já era. E você vive tomado. Se você não cuidar, você fica louco no mundo, não é verdade? Você fala, não vou sair de casa, porque podem me assaltar, podem bater no meu carro, podem fazer não sei o quê. E você vai se alimentando, e aquele medo vai girando uma bola de neve, e quando você vê, você está sufocado pelo medo. Mas a fé, ela é o oposto de tudo isso. E a fé é certeza de que, mesmo se eu estiver aqui meio que balançando com esse vento, com essa tempestade, eu tenho certeza que eu vou sair daqui vitorioso. Porque a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se for na força do meu próprio braço, se for no meu próprio entendimento, já era, deu ruim. Mas se for na força de Deus, já deu bom, amém? Se eu tenho essa fé, se eu tenho essa certeza de que é Ele quem está no controle da minha vida, eu não preciso ser guiada pelo medo. Aí que está a chave. Você tem que parar de ficar tentando não sentir medo. Mas a diferença é, o que eu faço quando eu sinto medo? Qual é a minha atitude? Eu vou cruzar o braço e vou esperar a banda passar? Eu vou esperar, não, melhor nem ir nesse negócio aí, não. Eu lembro que eu viajava de avião, não vou revelar o nome da pessoa, mas a pessoa falava assim, você não é corajosa, porque você não tem medo de viajar de avião. Eu tenho medo e eu vou mesmo assim, então eu sou corajosa. E faz sentido. Às vezes a gente acha que corajoso é aquele que nunca nem tem o sentimento, mas corajoso é a pessoa que consegue ir fazer, ter a atitude além do medo, mesmo com aquele sentimento ruim. Vamos abrir a Bíblia. Salmos 46, versículo 1. Se você ainda não decorou esses versículos aí neste mês de maio, está na hora. Salmos capítulo 46, do versículo 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você pode se assentar. A tríade maligna que o nosso apóstolo colocou: angústia, tribulação e aflição. Essas três coisas, muitas vezes, nos levam à ansiedade, à preocupação, ao desespero, a achar que o mundo acabou. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio. E eu quero te falar aqui 4 coisas. O que fazer quando sentir medo para fortalecer a sua fé? Porque nós já entendemos que o medo ele vai bater, o medo ele vai chegar. Mas a diferença está na atitude que a gente vai ter quando esse sentimento chegar. Beleza? Primeira coisa, declare as verdades de Deus. Declare a palavra de Deus. Só que para você conseguir declarar a palavra de Deus, primeiro você precisa conhecer, né? Então a gente vai voltar um passo para trás. Se você estiver cheio da palavra de Deus, cheio dessas verdades, quando o medo vier, você vai declarar: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo já venceu na cruz para que eu não tivesse essa enfermidade. Então, mesmo que eu esteja enfrentando essa angústia, essa tribulação, eu já venci. Se você declarar as verdades de Deus, você vai ser tomada. E tomada, tem mania de falar no feminino, né? Tudo bem. Você vai ser tomado de fé e de certeza de que vai passar. Deus, Ele é o nosso refúgio. 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19. 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz que no amor não há temor, medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos o seu amor, mais nós conhecemos o seu cuidado e menos medo nós temos. Porque a palavra de Deus é muito clara: se você conhece o perfeito amor, o medo vai embora. E nós podemos ver Deus se manifestando em tantas situações na Bíblia, de várias maneiras. Deus é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Elohim, Altíssimo, Soberano. Shammah, Deus presente. Por mais que muitas vezes você parece que Ele não está ali, parece que Deus sumiu, Ele está ao seu lado. Jesus teve esse sentimento. Lembra quando Ele estava na cruz? Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me deixou? Mas nós sabemos que Deus nunca o abandonou. Mas Jesus sentiu isso. E por que você acha que você tem que ser tão forte que não sente? Mas da mesma maneira que o sentimento vem, você vai falar: opa, Deus é presente, Deus está aqui comigo. Ele é Kadosh, Ele é santo, Ele é Jeová Shalom. Deus dá paz. Eu não sei o que você enfrenta na sua casa, com relacionamento com seus pais, com irmãos, com o cônjuge. Mas eu declaro que a paz de Deus invada cada relacionamento aqui. Que as conversas sejam pacíficas, que a comunicação seja efetiva, para que Deus da paz, Shalom, habite no seu lar. Deus é Jireh, Deus da provisão. Ele provê, Ele cuida de nós. Como a Jéssica falou aqui, gente, até os pássaros têm alimento, porque você acha que amanhã vai acabar tudo.
que amanhã não vai dar para pagar os boletos. Socorro! A fatura veio alta esse mês. Deus é o Deus da provisão. Ele vai prover. Muitas vezes Ele provê uma oportunidade de trabalho, tá bom? Não é só o dinheiro aparecer na conta bancária, porque não aparece. Deixa eu só deixar bem claro aqui. Do nada não aparece. Deus, Ele abre portas para que a gente possa, com o suor do nosso rosto, com culpa de Adão e Eva, mas tudo bem, trabalhar e conquistar. Mas Ele vai prover assim, amém? Deus, Ele é a nossa justiça. Se você foi injustiçado em algum emprego seu, que não te pagaram aquilo que você devia, Ele é a sua justiça e vai chegar, amém? Se você tem algum processo aí em aberto, Deus, a sua justiça, Ele vai operar. Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Gente, nós estamos, mais uma vez, neste mundo, então não estamos isentos de não ficarmos doentes. Ah, mas eu sirvo a Deus mesmo assim. Muitas vezes, Ele vai usar a doença para glorificar o nome dEle. E você não pode deixar de crer. Que mesmo que se você não for curado, Ele continua sendo Jeová Rafá. Ele continua sendo Deus que cura. E a sua fé não pode ser abalada por isso, amém? Ele é Palat, libertador. Ele é a sua bandeira, Jeová Nissi. Ele é Deus zeloso, é o Caná. Ele cuida de você nos pequenos detalhes. Deus se importa com você. A palavra diz que até os cabelos da nossa cabeça, Deus sabe em quantos são. Sabe por quê? Para demonstrar que Ele se importa com cada pequeno detalhe. Ele é um Deus zeloso. Ele é El Raí, Deus que tudo vê. Às vezes você está lá na sua casa, sozinho, achando que ninguém te nota, que ninguém se importa com você. Mas Deus te enxerga. Deus se importa com você. Amém? Você precisa estar cheio dessa verdade para declarar. Quando esse sentimento de medo vier, você vai ter certeza de que Deus, Ele está com você. Então, a primeira coisa para fazer, para fortalecer a fé, enfraquecer o medo, é declarar as verdades de Deus. Segunda coisa, ouça louvores. Ouça louvores. Eu estou falando exatamente para vocês aquilo que eu faço. Como que eu ouvi 500 mil vezes essa música, simplesmente, Oceans aqui, para poder não ficar cercada de medo. Ministrar a palavra aqui para mim é um desafio, eu fico super nervosa, fico até mal-humorada. Mas você pode ouvir louvores para que o ambiente que você está mude. Sabe quando você acorda com aquela coisa ruim, você não sabe nem o que é. Aí não sei porque eu estou triste, eu estou com uma angústia. Experimenta colocar uma música bem alta lá e tomar um banho gelado. Já transforma o sentimento. Já transforma aquilo. O problema é que muitas vezes a gente está se sentindo mal, a gente está na bad, e a gente fica alimentando aquele sentimento ruim, ao invés de batalhar contra ele. Eu lembro que quando eu fui ter o Levi, eu queria ter o parto normal. O meu maior medo, gente, não era o parto normal. O meu maior medo era o parto virar cesárea. Porque eu tinha mais medo da cirurgia. Vou falar com as grávidas para não assustar. Mas eu tinha medo. Eu falava, gente, depois que está aqui tem que sair, né? Eu tenho medo do parto normal, eu tenho medo da cesárea. O que eu faço? Então, o meu maior medo, depois que eu decidi pelo parto normal, meu maior medo é que o parto se tornasse cesárea. Durante o trabalho de parto, pode ocorrer algumas coisas que podem levar para a cirurgia. E eu lembro que no parto do Levi, nossa, eu ouvi música o tempo inteiro e aquilo ia me alimentando a minha fé e espantando o meu medo, porque durante aquele período eu estava cheia de medo. E até a canção que o Levi nasceu, mas tocou algumas vezes durante o trabalho de parto,
era aquela da Laura Sougueres, Em Teus Braços, que falava: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E aí eu ficava ali sentindo dor nas contrações, não conseguia nem falar direito, mas eu ficava: e se eu passar? Só balbuciando, porque aquele ambiente ele estava tomado de louvores. Então, às vezes, você não sabe como falar, você não tem nem forças, e se você colocar uma música certa, você consegue transformar o ambiente. Teve uma outra situação da minha vida que eu estava passando por uma angústia, uma preocupação, e na época era uma música que estava bem em alta, que era da escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Aí ficava: eu confio em ti. Então, se você colocar esses louvores, você vai ver como vai marcar as épocas e você vai viver maravilhas naquela atmosfera transformada pelos louvores de Deus. Amém? Próximo. Clame a Deus através da oração. Esse foi o tema de um dos estudos do primeiro estudo da célula. Clame a Deus através da oração. Sabe qual que é o problema, gente? Muitas vezes nós temos facilidade em compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor os problemas. E temos dificuldade de compartilhar com quem pode resolver os nossos problemas. É claro que nós devemos ter amigos, nós devemos compartilhar com quem está ao nosso lado, com os nossos pais. Mas experimenta compartilhar com Deus, clamar a Ele, e você vai ver a resposta dele chegando. Jeremias capítulo 33, vamos lá, vou esperar agora, hein? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Olha o que acontece quando você clama a Deus. Jeremias 33, 3. Vamos ler todos juntos? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Gente, quando eu estudava lá em Dallas, tinha uma música que falava: Senhor, se lembre de nós, se lembre dos seus filhos. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim: eu não gosto dessa música, eu não vou cantar essa música, porque Deus não se esquece de nós. Aí eu falava: sim, Ele não se esquece, mas Ele faz questão que a gente clame, que a gente lembre Ele das promessas, para que, na verdade, a nossa fé seja ativada. Deus, Ele conhece cada detalhe da sua vida, Ele conhece todas as suas necessidades, mas não é só porque Ele conhece que Ele vai fazer. A palavra de Deus é muito clara: batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Se a gente não tiver a atitude de ir atrás, Deus não vai fazer. Ai, mas Ele já conhece tudo. Ele não vai fazer, porque é o princípio. Toda promessa, ela é precedida de um princípio. Se Deus escreveu, se está na palavra dele desta maneira, é assim que Ele opera. E como a gente é inteligente, a gente vai agir conforme Ele falou. Se eu quero ser atendido, o que eu vou fazer? Postar no Facebook? Como você está se sentindo hoje? Claro que não. Nós vamos postar diante de Deus em oração, clamando a Ele, e Ele vai responder. Ele vai operar. Tem uma frase de João Calvino, um dos reformadores, que diz assim: a oração é o antídoto de todas as nossas aflições. A oração é o antídoto de todas as nossas aflições. Qualquer situação, coloque diante de Deus em oração. Entregue a Ele em oração antes de fazer qualquer coisa. Se a angústia vier, quando a angústia vier, porque ela vai vir, você já tem que entender isso. Quando bater, já fala: Deus,
Que sentimento é esse? Olha, eu estou com medo, eu estou com uma angústia aqui, eu estou com uma preocupação, e eu quero colocar diante de você, porque a preocupação não vai resolver o meu problema. A ansiedade não vai resolver o meu problema, só o Senhor pode resolver. Então eu vou apresentar diante de ti. Coloca diante de Deus, através da oração. E aí o que acontece quando nós oramos, quando nós entregamos a Deus? Isaías capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. A prática da oração restaura a alegria. Sabe quando a gente desabafa diante de Deus, quando a gente derrama? Gente, para orar, não precisa usar palavras rebuscadas. Você precisa simplesmente expressar aquilo que está dentro de você. Se a sua oração for tipo, Deus, olha, eu nem sei o que falar, mas já fala. Eu não queria nem estar aqui falando para o Senhor, mas eu vou falar. Fala, seja sincero, porque Ele te conhece mais do que ninguém. Mas quando a gente entrega os nossos problemas, os nossos pedidos, as nossas metas, os nossos desafios diante de Deus, a palavra diz que Ele já entrega a alegria ao nosso coração. Ele já restaura a alegria. E muitas vezes, quando nós entregamos diante de Deus, parece que dá uma sensação, nossa, está resolvido. Eu sei que com a minha força eu não vou resolver. Então, se alguém falou assim, se é possível você resolver? Não, é impossível. Então, beleza, se é impossível, se você não pode fazer nada, deixa para Deus que Ele pode fazer o impossível. Ele pode fazer. Se é tão impossível assim, não tem o que você possa fazer, entrega na mão de quem faz o impossível acontecer. E por último, relembre os feitos do Senhor na sua vida. Olhar para trás e ver como Ele proveu, e ver como Ele já cuidou de você até hoje, você vai ser cheio de fé. E você vai ver que se Ele fez, Ele pode continuar fazendo. Meu pai sempre conta um testemunho que um dia ele chegou na casa do pai dele, que é meu avô, e ele tinha uns 90 anos de idade já. E quando meu pai chegou lá, meu avô estava chorando. E aí meu pai perguntou, mas por que o senhor está chorando? Estou preocupado que não vou conseguir pagar as contas, porque as finanças estão ruins. E aí meu pai falou assim, peraí, quantos filhos o senhor criou? 7. E como eles estão hoje? Eles estão bem? Sim, todos estão muito bem. Se Deus proveu até hoje para o Senhor, por que você acha que a partir de hoje Ele vai deixar faltar? Então, se a gente começa a olhar para trás e relembrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já operou, a gente vai se encher de fé. Ouvir testemunhos para poder, às vezes o seu próprio testemunho é aquilo que vai mais te edificar. De repente, se você está vivendo hoje, escreva no caderninho da gratidão daquele dia, para que você, quando tiver nessas preocupações, se você tiver com essas angústias, você vai olhar para trás e ver o que Deus já fez até hoje. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar daquilo que me enche de esperança, que me enche de fé, para que eu possa viver os meus próximos dias, cercado nessa atmosfera de fé. Sempre que vier o medo, vier a angústia, vier a tribulação, você vai ter certeza de que Deus, Ele está ao seu lado. Mas o que eu quero que você entenda é que é uma batalha constante. Você já viu como que chama aquilo? Até falei para a Rafaela que ia fazer aqui, cadê a Rafaela? Como que chama aquilo? Guerra. Como que chama aquilo? Força de braço? Queda de braço. Oxe, falei disso agorinha. Já viram uma queda de braço de duas pessoas normalmente que têm a mesma força?
É uma hora vai um pouco para lá, outra hora um pouco para cá. E aí vai, até que um vence. Muitas vezes a fé e o medo vivem nessa batalha constante dentro de nós. É uma queda de braço constante quando vier o medo. Você precisa colocar força na sua fé. E aquilo que estiver mais alimentado vai vencer. Aquilo que estiver mais exercitado, porque a fé é como se fosse um músculo que nós temos que desenvolver. Através dessas 4 atitudes que eu falei hoje, declarando as verdades de Deus, colocando louvores para mudar a atmosfera, mudar o seu sentimento, orar e entregar diante de Deus as suas angústias, as suas preocupações e relembrar aquilo que Ele já fez. Amém? Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar dessa mensagem. Que Deus te abençoe.